mais um vídeo do Casos de Terapia. Hoje nós falaremos sobre adultos funcionais. O que é ser um adulto funcional? O adulto funcional, resumidamente, é o adulto que sabe o que é responsabilidade dele, o que é do outro, ele puxa essas responsabilidades que são dele para ele, ele assume os seus erros, ele lida com a frustração das coisas que não acontecem da forma que ele espera, e o principal, ele não transfere isso para as outras pessoas. Mais um caso, mais um caso dos casos de terapia, lembrando que às vezes eu misturo os casos para que as pessoas não sejam identificadas. Pode ser que seja de uma única pessoa, mas pode ser vários casos ali que eu faço parecer que foi um único paciente. Sim, outra coisa que é importante disso tudo é que... não, vou esquecer, tá? O pessoal fica me cobrando depois. Você não vai colocar o link? Tem o link aqui na descrição para caso alguém queira marcar uma sessão comigo, marcar ali terapia. Isso é importante para a vida, né? A terapia não é uma questão só de patologias, né? Mas ela faz com que nós quebremos ciclos que às vezes se repetem. E eu, qualquer hora, eu vou fazer um vídeo sobre ciclos, mais resumidamente, que é legal. Às vezes o pai e a mãe, o avô, a avó, se comportavam daquela forma, eles, através dos exemplos, da convivência dia a dia, né? Eles aumentam a probabilidade daquele pai e mãe replicarem esse comportamento, e isso também acontece com os filhos. Então não é difícil a gente observar em terapia que algumas coisas se repetem, né? Por observação, por convivência. Isso é muito comum entre os seres humanos. Então quando a gente vem para a terapia, a gente quebra ciclos de comportamentos disfuncionais que às vezes vem se repetindo há séculos aí, né? Dentro das famílias, né? E lembrando que em terapia a gente não culpa pai e mãe por algumas coisas. Na verdade, a gente não culpa ninguém, né? As pessoas só dão o que elas conseguem dar. Às vezes ninguém nunca ensinou para ela fazer aquilo diferente. Ela continua replicando aquele comportamento, por mais que seja disfuncional para ela. Diferente de uma pessoa que às vezes passou por terapia, né, e não quis mudar, por mais que teve conhecimento daquele comportamento, já pontuaram para ela, ela percebeu que ela faz isso, mas por um livre-arbítrio ela quis continuar replicando aquilo. Né? Esse quis aí com 1000 aspas. Né? Mas enfim, voltando para o assunto, né? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, já curte agora que depois o pessoal acaba esquecendo. Isso é importante, compartilha com pessoas que vocês acham que esse vídeo pode contribuir para alguma coisa, né? Pode ser amigo, filho, não tem problema. E vamos lá. Um adulto funcional, ele quer dizer que ele tem comportamentos funcionais. Perfeito ninguém é e dificilmente será. Né? A gente não conhece pessoas perfeitas, a gente conhece pessoas que na maior parte do tempo são funcionais. Tem uma série de ferramentas, de comportamentos que trazem bons resultados para ela, né? Preservando a si e preservando as pessoas. Já vou explicar isso também. Então, é importante essa questão de ser funcional, porque ela nos traz uma série de benefícios. Então, um adulto funcional dentro de casa, por exemplo, ele não precisa, na maior parte do tempo, que alguém direcione as tarefas para ele ou lembre ele do que é a responsabilidade dele. Então, lá estou convivendo com vocês, a gente está vendo juntos ali, né, seja como amigo ou como casal, né, metade das tarefas serão minhas e metade serão suas. Tem algum momento que eu posso esquecer alguma coisa? Pode. Lembra, ninguém é perfeito, mas uma coisa é esquecer uma vez uma coisa no mês, outra coisa é esquecer todo dia, né? Pode ser que tenha uma patologia envolvida, por isso que eu esqueci, mas se não é uma patologia, alguma coisa acontece comigo que precisa ser pontuado. Sim, isso é importante. E tem as exceções? Tem. Um dia eu fiquei doente, lá você viu que eu realmente estava doente e você precisa fazer mais coisas do que eu. Ou o contrário, tranquilo. Isso também faz parte de ser um adulto funcional. Imagina como é difícil você conviver com uma pessoa que é um carrasco com você. Você tá lá, corpo dolorido de dengue, a pessoa fala, mas você tá com dengue? Mas você não fez tal coisa. Mas dengue não é desculpa para não fazer isso, para não fazer aquilo, para esquecer. Né? O ideal é, se você tem alguém nesse sentido, você buscar terapia para verificar se isso é uma coisa funcional para você ou não, e se você, né, deve permanecer nesse relacionamento ou não.
né? Mas para não fugir muito. Então, ser funcional também depende de empatia, eu me colocar no lugar do outro, né? De uma forma racional e sensata. Enfim, na situação da dengue, fala, a pessoa está doente ali, né? Não vou nem incomodá-la, vou fazer aqui um dia a mais. Ó, um dia a mais eu fazendo porque a pessoa está doente, não tem problema. Não é uma pessoa folgada, normalmente ela me ajuda. Se eu estivesse na condição dela, eu gostaria que ela fizesse isso também. Isso é ser um adulto funcional, né? Vamos lá. Uma outra coisa que compete ao adulto funcional, não só tarefas em casa. Né? Mas e a minha responsabilidade emocional? Você vem do trabalho e fala, nossa, eu já tive um dia difícil e não sei o quê, e lá, você tá querendo desabafar ali, né? Eu ouço você ou eu começo a falar do meu dia difícil, nossa, eu também tive um dia difícil, nossa, porque não sei o que, lá. Né? Mas tá, você queria desabafar ou você queria uma conversa, que são coisas diferentes. Se é uma conversa corriqueira, beleza, eu vou falar dos meus problemas, você fala do seu, ninguém atropela ninguém, tá tudo certo. Agora, se é um desabafo, né, aquele momento é meu, eu quero falar, eu quero ser ouvido, acolhido, né, eu consigo ter esse movimento funcional, né, para perceber isso e, né, não tirar o momento do outro e trazer para mim, como se eu sempre fosse o centro do mundo. Ah, Gilberto, então uma pessoa egoísta, ela não é um adulto funcional? Bingo! Tá? Então, a pessoa que é egoísta na maior parte do tempo, se ela não for a maior parte do tempo, ela também é disfuncional, mas ela vai ser disfuncional em alguns setores apenas, né? A pessoa que é egoísta na maior parte do tempo, ela é disfuncional em vários setores. Então a gente pode falar que ela é um adulto, né, disfuncional. Atropela coisas, passa por cima das pessoas, acha que o sentimento dela ou a dor dela é maior do que o outro. Lembra? Não tem empatia. Egoísmo e empatia não coexistem, tá? Então, assim, se eu sou egoísta, eu não vou ter a ferramenta empatia. E se eu tenho a ferramenta empatia, dificilmente eu vou ser egoísta. Tem umas flutuações e exceções, mas no geral é assim. O que mais que o adulto funcional faz? Né? Ou o que é um adulto funcional? Dentro da amizade, o que vocês imaginam que é um adulto funcional dentro da amizade? Primeiro, ele é assertivo. Não é porque você é amigo que você tem que agradar todo mundo. Eu posso me esforçar um pouquinho mais porque meu amigo tem carinho? Sim. Mas não quer dizer que sempre vou dizer sim para tudo ou não para tudo. Né? Então você quer ir muito numa coisa que eu não gosto. É insuportável para mim? Não. Né? Então ok. Né? Um esforço esporádico, beleza, faz parte da amizade. Né? Não, é sempre você querendo, né, ir em lugares que eu não gosto e a qual eu não posso abrir mão disso porque, sei lá, tem uma chantagem emocional ali. Peguei um exemplo extremo, né? Tem uma chantagem emocional, você fica sem falar comigo, faz parte de um adulto funcional delimitar as relações, né? Então, olha, até aqui você pode ir comigo, daqui não, né? Daqui você não pode passar. Aí a gente delimita quem está mais próximo, quem está mais longe, né? Emocionalmente falando. Então, olha, você está me fazendo chantagem emocional, eu não gosto desses negócios. Às vezes eu vou com você porque eu tenho respeito por você, porque eu gosto de você, você é meu amigo, minha amiga, lá. Mas agora sempre eu ir nesse negócio. E quando é a minha vez? Né? Eu não vou poder minimamente também propor coisas. Cadê o outro lado fazendo coisas também que são importantes para mim? Isso é adulto funcional. A gente delimita, né, o como essas relações elas andam. E também tem uma outra coisa, falar não. Falar não é ser adulto funcional? Sim, tá? Então eu como adulto, né, consigo falar não quando eu quero falar não e falar sim quando eu quero falar sim, né? Por quê? Como adulto funcional eu me respeito, eu me acolho, eu me amo, tenho autocompaixão por mim. Como eu vou desenvolver uma boa autoestima se a todo momento eu estou me anulando para agradar as pessoas? Não quer dizer que você vai virar um 880, então agora eu vou falar não para todo mundo, vou desagradar todo mundo. Não nesse sentido. Mas o adulto funcional, lembra falando no começo do vídeo, ele sabe avaliar as situações. Essa eu vou falar não, essa eu vou falar sim. Né? Depende. Ah, meu chefe me pediu uma coisa descabida. Né? Adianta eu entrar em embate agora? Não, não vai adiantar, né? Ele tá ali esquisito, lá. Semana que vem a gente tem uma reunião. Então, nesse momento, eu vou fazer isso daqui, né? Essa tarefa descabida, nesse sentido, nada extremo, tô falando de um abuso, né?
Enfim, abuso sexual não é nesse sentido. É uma tarefa ali que não cabe a mim, é de uma outra área e tal. Nessa semana eu farei, e na semana que vem eu vou conversar. Olha, você me pediu isso aqui, não é minha atribuição, né? Não acho interessante isso, porque traz tal e tal malefício para a área, para mim, para enfim. Faço um conjunto ali de coisas e relevo, né? Relevo não, né? Levo isso para ele, né? Relevo no sentido de levar novamente, mas não cabe essa palavra. Enfim, levo isso para ele e aí nós como adultos tentaremos resolver, né? E aí tem mil possibilidades, né, de coisas. Enfim, então o adulto funcional, ele delimita as relações, ele sabe falar não, ele sabe medir, né, quando vem o não, quando vem o sim, né, em que momento vou me posicionar, em qual momento compensa ali a briga, né, em qual momento não compensa. Está no trânsito, a pessoa te deu uma fechada, te xingou, você vai bater boca? Né? O seu objetivo é voltar para casa vivo, né? Ou o objetivo é voltar para casa, né? Entra no objetivo voltar para casa, ficar discutindo no trânsito? Não, não entra. Então, assim, mas a pessoa bateu no meu carro, tá? Quem que você tem que chamar? Né? A polícia para fazer o boletim de ocorrência para acionar o seguro, coisas nesse sentido. Parte burocrática, né? Ou conversar com a pessoa ali, se acertar, que eu não acho sensato, porque você não conhece a outra pessoa, você não sabe se ela vai cumprir o que ela falou ou não, né? Então, legalmente, a gente tem um respaldo. Se a gente sai da legalidade, a gente não tem respaldo nenhum, né? Ou pouquíssimo respaldo. Enfim, então eu trato as relações, eu consigo dimensionar como eu vou reagir em cada situação. Se eu trato tudo da mesma forma, tudo eu vou explodir, ou tudo eu vou falar sim, tudo eu vou falar não, isso não é ser funcional. E por que a palavra adulto? Porque na criança ela vai desenvolvendo, ela está aprendendo essas coisas. Então tem momentos que ela vai acertar e errar, lá, 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 mas ela está desenvolvendo isso daí. Então a gente espera alguns comportamentos dela, mas em desenvolvimento, a maior parte das vezes ela vai se embananar. Seja para delimitar coisas, seja para falar sim, para falar não, é o esperado. Né? Ela está em desenvolvimento. Agora, o adulto, dentro de um projeto ideal, são coisas ou ferramentas que ele, né, poderia já estar apto para fazer isso. Né? Acontece na prática? Na maioria das vezes não. Por isso que vocês vêm para terapia. Para que a gente converse em terapia, descubra por que você não fala não quando você quer falar não, porque você tem dificuldade, né, em delimitar relações. Será que você está querendo a aprovação das pessoas, agradar todo mundo? Porque quando eu temo desagradar, no fundo eu quero agradar. Né? Enfim, o que está acontecendo ali que você tem esses comportamentos? Você combina ali de fazer tarefas em casa e depois você deixa a pessoa na mão, né? Ou no trabalho, todo mundo manda em você, entre aspas, ali, né? Você submete a coisas que você talvez não devesse submeter, que te faça mal, né? Até onde você abrir mão de alguma coisa é saudável e funcional para você. Tudo isso, ou responsabilidade emocional, né? Manter os contratos, os acordos que você tem. O que acontece com você, ou o que acontece com alguém que você ama, que essa pessoa não consegue ser um adulto funcional. Gilberto, eu tenho um filho que ele é assim, desse jeito que você descreveu. Essa pessoa precisa de terapia, se ela quiser, obviamente, né? Se a pessoa vem para terapia obrigada, porque a mãe, marido, namorado, namorada falou para fazer que você não vai largar, etc., dificilmente a gente tem um bom resultado, porque a parte, né, o que a maior parte, o que mais influencia no resultado da terapia é a pessoa estar aberta à mudança, aberta a ouvir, aberta a tentar as coisas que o psicólogo sugere para você, né, aberto a confiar no psicólogo, porque tem gente que vem e não confia de jeito nenhum, por mais que você fale sobre ética, que você prove para ela que aquele é um cenário amigável para ela, confiável, ela, por ela mesma, ela não confia nas pessoas, né? Isso também é ser um adulto disfuncional, porque lembra que eu falei no começo, até eu falei, terceira vez que eu falo isso, né? Que é importante. O adulto funcional sabe avaliar as situações. É sempre que a gente vai acertar? Não, porque ninguém é perfeito. Mas, em boa parte das vezes, eu consigo avaliar. Se a pessoa é confiável para contar alguma coisa, não é eu conto, não conto, até onde eu conto, até onde eu abro minha intimidade, até onde eu trago essa pessoa para minha vida, até onde eu entro na vida dessa pessoa. Tudo isso faz parte de ser um adulto funcional.
E repito o que eu falei, não existe perfeição. Na maior parte do tempo eu acerto, mas uma vez ou outra eu vou errar. Ninguém é perfeito, tem pessoas que são hábeis em mentir, em nos manipular, é mais difícil perceber isso. Enfim, então o adulto funcional é um conjunto de ferramentas para que ele viva bem e para as pessoas que convivem com ele também viverem bem por ele não levar os problemas dele para outra pessoa, né? Levar não, né? Por ele não causar problemas na vida das outras pessoas. Sim, né? Porque parece que não, do jeito que eu falei, parece que não pode dividir problema. Não, pode, né? Mas no sentido de eu causar problemas na vida das pessoas porque eu sou desequilibrado, né? Então, o adulto funcional, ele tende a ter ferramentas para se equilibrar nos cenários a qual está inserido, né? Então, está sempre ali na balancinha. Às vezes um pouquinho mais para lá, às vezes um pouquinho mais para lá, porque ninguém é perfeito. Porém, entretanto, todavia, né, é uma pessoa que se respeita, respeita o outro e ela tem bons resultados ali nas áreas que são importantes para a vida dela. Sim? Então, boa semana a todos. Like no vídeo, né? Tem o site aqui embaixo para quem queira mais informações ou queira conversar comigo, marcar uma consulta. Boa semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.